Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo da semana é para falar um pouco das ações que eu mais comprei em março durante a crise do coronavírus, falar um pouco do racional de cada empresa de forma curta, né, para que esse vídeo não fique muito extenso também. E hoje eu vou trazer para vocês as três ações que eu mais comprei em março, tá certo? Então fica ligado, vamos direto ao que interessa. E se você gostar do vídeo no final, deixe o seu like, se inscreva no canal, para que eu saiba que faz sentido para vocês trazer mais vezes esse tipo de conteúdo, falar mais das ações que eu estou comprando, mostrar um pouco do racional por trás delas, por que eu estou comprando esses ativos e do meu pensamento geral sobre a crise que a gente está passando, qual que deve ser o racional do investidor de longo prazo nesse momento, tá certo? Então vamos para a vinheta e vamos direto pro vídeo. Um abraço! Então, falando um pouco de como esse vídeo vai ser dividido, né? Eu dividi ele basicamente em 5 partes. A primeira parte, falando um pouco sobre as vendas que eu fiz desde janeiro. Por que eu decidi falar das vendas nesse vídeo? Para vocês entenderem de onde que veio todo esse caixa que eu tinha em março, quais foram um pouco da ideia por trás das vendas também. A segunda parte do vídeo eu falo do total das compras, meio que faço uma divisão em quanto de porcentagem eu comprei de ações e quanto de porcentagem eu comprei de fundos imobiliários. E depois as 3 ações que eu mais comprei em março. Eu vou explicar um pouco o racional, um pouco da ideia por trás de cada compra e porque é o que eu acredito que essas ações serão vencedoras no longo prazo. Então vamos lá, falar um pouco das vendas que eu fiz a partir do dia 2 de janeiro de 2020. Eu já queria vender e reduzir a exposição em alguns ativos previamente, mas eu acabei aguardando aí o fim do ano para não ter que fazer aquele ajuste no imposto de renda, evitar dor de cabeça e tudo mais. Então, no dia 2 de janeiro, que foi o primeiro dia útil, que teve pregão na bolsa, eu reduzi minha exposição em M dias, eu expliquei um pouco no grupo do Telegram em dezembro por que eu ia fazer essa redução, que eu achava que eu tinha me exposto demais num ativo, e estudando um pouco melhor o ativo, eu percebi que o risco dele era um pouco maior do que eu pensava, então assim, ainda acreditava que M Dias Branco ia se recuperar, que ia conseguir passar por essa fase difícil, mas eu achava que estava muito exposto na empresa, acabei reduzindo 1/3 da minha posição ali em M Dias Branco. EasyTech, uma empresa que eu comprei há muito tempo atrás, numa precificação muito atrativa, e como já estava muito grande no meu portfólio, para vocês terem noção, nessa época EasyTech era mais que 10% do meu portfólio. Então eu decidi reduzir a exposição em EasyTech mais da metade. Então eu fiz essa venda grande de EasyTech em janeiro e 1/3 de M Dias em janeiro também. No dia 4 de fevereiro, reduzi 1/3 em Porto Seguro. Tem essa explicação também no grupo do Telegram. Por que eu fiz isso? Rapidamente. O contexto, a estratégia macroeconômica da empresa de longo prazo, para mim não faz sentido mais no setor de seguros. É um foco muito ali na seguridade de automóvel, e eu acho que o futuro, onde está mais rentabilidade, é na seguridade de saúde. Conforme a Sul América também fez, vendeu a sua divisão de automóveis, eu acho que faz um pouco mais de sentido. E por isso eu reduzi a exposição nessa empresa, até porque ela estava numa precificação bem elevada nesse momento. Então, seguindo aqui, falando um pouco das vendas que eu tive em março. Falando primeiro da STT, ela teve uma proposta de fusão pela Eneva, e aí, se eu não me engano, a proposta, ela meio que no dia que eu vendi, ela estava valendo R$17, porque ela tem uma parte de ações da Eneva e mais uma parte em dinheiro. Então, fazendo essa conta, eu achava que estava um pouco exagerado a precificação da STT em relação à proposta da Eneva. Uma proposta de fusão que nem tinha sido concretizada ainda, ou seja, tinha muitos entraves para acontecer. Na minha opinião, o mercado já estava precificando muito positivo dessa forma, e eu decidi fazer uma venda. Foi simplesmente uma questão de somar o quanto que a Eneva estava oferecendo e a possibilidade dessa fusão de fato acontecer. Então fiz a venda. E a venda de 100 PATC11. O que acabou acontecendo no PATC11 foi o seguinte. Por que eu fiquei tão exposto ao ativo? Teve uma subscrição, uma oferta de subscrição, e eu subscrevi 100% do que eu tinha direito. E aí teve uma oferta de sobra de subscrição. E na época o PATC estava mais ou menos a 140, 145 reais. E estava me oferecendo o PATC a 102 reais. Então eu falei, vou pegar todas as sobras que eu posso e depois eu faço uma revenda quando as sobras integralizarem. Acabou que essa operação deu errado. Então assim, uma operação que deu errado, eu achei que realmente ia ter uma diferença ali entre o preço que eu ia poder vender e o que eu estava pagando, que eu não queria ter essa exposição toda no PATC. Então eu já estava prevendo que eu ia ter que fazer essa venda. E aí acabei aceitando 10 centavos de prejuízo por cota ao fazer essa venda e reduzir a minha exposição. E no momento que eu fiz essa venda, na outra semana começou a loucura do Circuit Breaker. Então nesse momento eu estava com 20 mil reais em caixa. Desde janeiro de 2020 eu estava com 20 mil reais em caixa. E eu fiz mais 20 mil reais de vendas, somando todas essas vendas ao longo de 2020 até março. Então no total eu estava com 41 mil reais em caixa
entrando nesse momento de crise do coronavírus. Então, circuit breaker atrás de circuit breaker, eu estava com essa posição em caixa. Então, a segunda parte do vídeo, falando basicamente de quais compras que eu fiz. Esse slide mostra bem que eu queimei todo o dinheiro. Então, comprei mais de 41 mil reais em ativos de renda variável em março. Aproximadamente 30 mil em ações e aproximadamente 11 mil reais em fundos imobiliários. Inicialmente eu comprei muita ação, porque era o que mais estava caindo, mas depois de um tempo os FIIs meio que acompanharam também, principalmente quando foi anunciado que os shoppings ficariam fechados, que o comércio ficaria fechado por um bom tempo. Teve uma queda grande do IFIX também, então eu comecei a alocar um pouco mais em fundos imobiliários. Então vocês podem ver que basicamente ficou 75% ações e 25% fundos imobiliários de aportes em março. Falando um pouco agora das empresas que eu comprei, as 3 empresas que eu mais comprei nessa crise. A primeira empresa que eu mais comprei nessa crise, o primeiro lugar, foi o BTG Pactual. E não era uma empresa que eu tinha pré-coronavírus, foi uma empresa que eu comecei a comprar por conta das quedas sucessivas na cotação, tá certo? Então eu comprei um total de R$ 3.600 em BTG Pactual, isso foi ao longo do mês de março, tá certo? Então eu não tenho, o preço médio ficaria, eu acho que por R$ 35, por aí, mais ou menos. Mas foram sucessivas compras desde 45 até os 30 reais. E por que eu comprei esse banco? Ele tem uma excelente rentabilidade, que é a métrica que eu olho bastante para bancos, é o ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido médio. Eu imagino que olha-se mais esse ROI em bancos por conta da variação do patrimônio líquido dos bancos ser um pouco mais volátil do que de empresas normais. Então você pega um patrimônio líquido médio ali e pega o retorno sobre esse patrimônio líquido e no quarto trimestre de 2019 ele anunciou 19% de rentabilidade, que para mim é uma rentabilidade muito invejável para um banco, ainda mais um banco de investimento. Uma segunda coisa que eu olhei para comprar o BTG Pactual, tá nesse slide aqui, o índice Basileia do banco, muito saudável, né? Para quem não sabe, o índice Basileia basicamente um índice criado pelo banco. Basicamente o que o índice de Basileia mede, ele mede a alavancagem do banco, quanto do capital realmente é do banco e quanto que é o de capital de terceiros. Então é o quanto de risco que o banco está tomando em suas atividades, em sua operação. E o índice Basileia do BTG é 15%. Quanto maior esse índice, menor o risco que o banco está tomando. Então a gente percebe que ao longo de 2019 o BTG se tornou um banco mais arriscado, mas ainda está bem acima do mínimo que o Bacen exige no Basileia 3, que é de 8%. Então, um banco razoavelmente saudável. Então, assim, pode existir algum impacto no banco nessa crise? Com certeza, mas não é um banco que vai falir por conta dessa crise, porque a situação dele, ele está muito capitalizado. Então, eu fiquei tranquilo ao olhar esse gráfico aqui do índice Basileia do BTG. E uma terceira parte do racional é olhando um pouco o PL histórico. O PL histórico você pode olhar lá no site do stockpicking.com.br, um excelente site para você ver vários dados sobre empresas, inclusive o PL histórico, que é um dado que eu acho muito importante. Então, se você olha o PL histórico do Banco BTG, você vê que ele está tradando a 8 vezes PI, né? 8 vezes é um preço sobre lucro comparado com o ano de 2017. Só que a diferença é que o banco hoje em dia, o Banco BTG, ele é um banco muito mais rentável, ele tem um ROI muito maior do que 2017. Então, basicamente, você estava comprando o banco com a mesma precificação de 2017, só que você pega um banco muito mais rentável. Isso me atraiu bastante. Analisando o BTG e justifica ele ser o meu primeiro lugar de compras em março. A segunda empresa que eu mais comprei em março é uma empresa que eu já venho comprando há bastante tempo, desde que ela começou a ter dificuldades. Então eu confesso que talvez tenha sido um erro meu começar a comprar essa empresa muito antecipadamente. Eu comecei a comprar ela, salvo engano, com 40 reais. Custando 40 reais, ela caiu para 35, eu comprei mais, caiu para 30, eu comprei mais. Até que a empresa foi pega em cheio pelo coronavírus e aí a cotação derrubou de vez. E no início de março eu não estava comprando a empresa, porque eu realmente achei que o impacto ia ser muito grande e eu não tinha feito a minha análise pré-coronavírus para uma situação como o coronavírus, que é realmente impactar o turismo de uma forma tão direta. Então eu acabei que demorei um pouco para comprar a CVC em relação ao BTG, por exemplo, que eu comecei a comprar assim que teve o segundo circuit breaker, o primeiro circuit breaker eu já estava comprando BTG, mas CVC eu tive que comprar depois de um tempo, porque eu falei, vou ter que olhar de novo, vou ter que ver se ainda faz sentido, se a empresa realmente vai sobreviver a essa crise, e na minha opinião vai. E depois que eu cheguei nessa conclusão, eu comecei a recomprar. Então assim, das 3 maiores compras que eu fiz em março, sem dúvidas, CVC é a ação mais arriscada que eu comprei em março, e eu tenho plena consciência disso,
Por isso que eu acho que muitas pessoas não vão concordar um pouco com os pontos que eu coloco aqui, mas vou colocar de qualquer forma. Então, o primeiro ponto que vocês podem olhar no slide aí, uma alavancagem em níveis saudáveis. Apesar de não ser uma empresa pouco endividada, relativamente ela não é uma empresa muito endividada também. Então ela está negociando ali na alavancagem, que é a dívida líquida sobre o EBITDA a 1,84 vezes, ou seja, a geração de lucro operacional da empresa demoraria mais ou menos 2 anos para pagar a dívida líquida da empresa. A dívida líquida é a dívida bruta total da empresa, menos as disponibilidades, que é o... Então assim, não é nenhuma empresa muito endividada, nem uma empresa sem dívidas. É uma empresa alavancada num nível saudável de lucro operacional. É claro que esse lucro operacional para 2020 vai cair bastante, então provavelmente o endividamento da empresa, se você olhar a alavancagem principalmente, vai crescer bastante. Mas assim, pré-coronavírus não era uma empresa que estava com problema de dívida, é isso que eu quero mostrar. Então assim, o segundo motivo do racional aqui, olhando mais a fundo no resultado do terceiro trimestre de 2019, lembrando que a CVC ainda não soltou o resultado do quarto trimestre, então eu tive que olhar o resultado do terceiro trimestre mesmo. Se você olhar no ativo circulante da empresa, que é basicamente tudo o que a empresa tem direito a receber no prazo de 1 ano, né, o ativo circulante exatamente porque é curto prazo, você vê que ela tem contas a receber no valor de 3,2 bilhões. É bastante dinheiro que a empresa tem para receber ainda ao longo do ano, mesmo ela estando fora de operação. Então o que é isso? É a venda, às vezes, de uma viagem a prazo, que a pessoa ainda está pagando parcela, e metade dessas vendas, dessas contas a receber, são de cartão de crédito. Então a empresa ela pode, se ela quiser, adiantar essas despesas para ela para cobrir algum endividamento que tenha vencimento no curto prazo e muito mais. Olhando aqui nesse slide também, você vê que a empresa tem 3,3 bilhões de passivo circulante, que são as obrigações. Então assim, outro ponto relevante é exatamente isso. O tanto que a CVC tem de contas a receber, ela tem de passivo circulante, que são as obrigações dela ao longo do ano. Basicamente, se a CVC não tivesse outros passivos ao longo do ano e não tivesse receita também, ela não precisaria queimar nada de caixa para conseguir honrar as obrigações dela no ano de 2020. Outro ponto que é muito interessante sobre a CVC está apresentado nesse slide aqui. A CVC ela é uma empresa asset light. E o que significa asset light? É uma empresa que não tem grandes custos fixos. A maioria dos custos dela são operacionais, são despesas operacionais. Então você vê aí, por exemplo, de 306 milhões de despesas operacionais, 134 milhões são despesas gerais e administrativas. Então, quando a empresa não está operando, ela não está tendo essas despesas operacionais recorrentes, que são FIIs de boleto, despesas de vendas e tudo mais. Então, a empresa, grande parte dos custos dela são devidos à operação dela. Então, o que acontece? A CVC acaba que ela tem essa flexibilização da despesa operacional dela. Como os custos fixos dela são pequenos em relação aos custos operacionais, ela consegue reduzir esses custos operacionais nesse momento que ela não está operando, para que isso não atinja diretamente o caixa dela. Então ela consegue manter uma rentabilidade ao longo do ano de 2020, diferentemente de uma empresa de setor da aviação, por exemplo, que tem custos fixos gigantescos. A CVC realmente é diferenciada. Ela trabalha num estilo de companhia que não necessita desses custos fixos fortes. Ela não tem uma depreciação muito grande dos seus ativos enquanto eles não estão operando. Então assim, mesmo eu sabendo que a CVC está no olho do furacão do coronavírus, ela está sendo diretamente afetada, é uma empresa de turismo, as pessoas vão deixar de viajar por um bom tempo, elas não vão ter dinheiro para viajar, o desemprego vai ser grande, vai afetar forte o setor, mas em algum momento isso vai retornar, e eu acredito que a empresa não vai falir. Então, basicamente, o meu racional para a compra de CVC foi focado na saúde financeira da empresa, se ela ia conseguir sobreviver esse momento, para depois entregar mais rentabilidade no futuro. E assim, no preço que a ação acabou chegando, que foi perto dos 6, 7 reais, realmente ficou muito assimétrico para o lado positivo, na minha opinião. Então, você tem um risco muito pequeno de perder dinheiro em CVC comprando a 7, 8 reais e tem um potencial de ganho muito grande caso a empresa se recupere, caso ela volte à rentabilidade passada e caso ela continue a operar da forma que ela operava pré-coronavírus, pré-quebra da Avianca, pré-óleo do Nordeste. Então realmente a CVC ela foi impactada de diversas formas por diversos fatores externos que fazem parte do business da empresa, mas eu acredito que no longo prazo a empresa vai se recuperar. A terceira empresa que eu mais comprei na crise do coronavírus é a Lojas Renner, no total de R$ 3.300 em compras. E aí não tem muito o que falar da qualidade da empresa, né? Questão
de análise fundamentalista do balanço. Realmente é uma empresa fantástica, de altíssima qualidade, referência no setor de vestuário. Então, se você olha aqui os gráficos do EBIT, do lucro líquido dela ao longo dos anos, você vê que é realmente uma reta para cima, não tem muito o que falar da empresa, crescimento sensacional nos últimos anos, realmente ganho de mercado, qualidade das roupas da Renner. E realmente a dominância dela do setor é indiscutível. Se você olha também as dívidas aqui, dívida líquida sobre EBIT só caindo, dívida líquida total também só caindo, então é uma empresa de muita qualidade. Olhando as margens da empresa, né? As margens da empresa tiveram um aumento também nos últimos 5 anos, então um case fantástico para quem gosta de boas empresas, empresas de boa qualidade. E aí o segundo ponto, você pode me perguntar, não estaria a empresa ainda muito precificada, ela negociando basicamente a 25 vezes preço-lucro, né? Você vê que o histórico da empresa é de negociar em uma precificação um pouco maior, mesmo por conta da qualidade, do crescimento da empresa muito grande. Então faz jus você pagar um pouco mais caro para uma empresa que tem uma qualidade maior? Para mim faz sentido, e olhando o histórico da empresa, você vê que tem alguns pontos aí que ela negociou perto desse patamar, mas são pouquíssimos pontos ao longo dos últimos 5 anos. Então, realmente achei que ela estava numa atratividade muito grande nessas recentes quedas e saí comprando abaixo de R$ 40, comprei abaixo de 30 bastante também. É uma empresa que, na minha opinião, apesar de você olhar algumas métricas e ela parecer precificada, no geral você está fazendo uma boa compra. Então acaba que você paga um pouco mais caro pela Renner por conta da qualidade da empresa. E isso não tem problema nenhum na minha concepção e na minha filosofia de investimento. Bom, e o terceiro motivo para racional por trás de uma compra da Lojas Renner, infelizmente é um motivo que eu acho que vai acabar acontecendo, né? Um ganho de market share, um ganho de mercado devido a essa quarentena forçada. Infelizmente você vai ter muitos varejistas de vestuário menores e até intermediários talvez quebrando. E isso vai acabar gerando um espaço para a Renner tomar desses clientes. Então eu acho que o que vai acabar acontecendo é que a Renner, como ela vai se manter viva ao longo desse tempo, as dívidas dela são super equilibradas, é uma empresa grande e que tem presença nacional, ela vai acabar tomando um pouco de mercado dessas empresas que vão acabar ficando pelo caminho por conta da crise do coronavírus. Então galera, para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou acabar ele por aqui. Já aviso que eu vou gravar uma parte 2 falando da quarta, da quinta e da sexta empresa que eu mais comprei em março nessa queda aí do coronavírus, da crise do coronavírus. E se vocês tiverem interesse em saber sobre os fundos imobiliários também que eu comprei, deixe um comentário aqui pedindo o vídeo, que eu vou fazer também, posso fazer para vocês também um vídeo falando um pouco dos fundos imobiliários que eu comprei na crise do coronavírus, tá certo? Então é isso, galera. Vamos seguir firme nos aportes aí. Pensamento no longo prazo. Abraço e bons investimentos para vocês.